Você crê que foi Deus que te chamou? Ele chamou você. Ele tem um plano, primeiro, de salvação. O propósito dele é fazer com que você glorifique a ele neste mundo. Então, viva os planos, propósitos e o projeto de Deus para a sua vida. Porque eu duvido muito que o projeto de Deus para a sua vida seja você viver um fracasso, viver na derrota, na miséria. Mas eu creio sim num Deus vivo e todo-poderoso que quer honrar os seus filhos. Hoje, Isaías capítulo 44, antes de tudo, vamos pedir a direção. Senhor Jesus, dirige-nos através da leitura dessa palavra e nos faça compreender e entender aquilo que o Senhor quer nos transmitir. Que possamos ter ouvidos para ouvir a tua palavra. Amém. Versículo 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O comentário diz: derramarei o meu espírito. Israel é retratada como uma terra seca e estéril, mas ganharia vitalidade e passaria a produzir frutos ao ser divinamente irrigada. A água referida pelo Altíssimo é o seu próprio espírito, dado não a todos, mas aos sedentos. Somente quando nos colocamos como pobres e necessitados diante de Deus, receberemos a promessa de ter o seu espírito em nós. Salmo 143, 6, ele diz assim: estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Continuando, por meio dele, o Todo-Poderoso presta maior auxílio aos homens, pois além de regenerar a sua natureza, ele concede poder, vigor, paz, alegria e tantas outras excelentes virtudes à sua vida. Em Joel, capítulo 2, 28, ele diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Atos 2, 38 ao 39. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, o segredo está aqui justamente nessa passagem, o arrependimento. O arrependimento, ele vem quando o Espírito Santo nos mostra os nossos erros, então nos arrependemos. E vem o perdão de Deus. E em seguida a isso, a pessoa decide então assumir um compromisso através do batismo, o batismo nas águas, né? É o primeiro passo de cada cristão. Quando a pessoa está na igreja e ela decide se manter no pecado e ela também não procura o pastor para se batizar, é porque ela está decidida a manter-se nesse mundo, vazia, triste, abatida, ou fazer as coisas do jeito dela, que não vai funcionar. Então, esse é o caminho. Se você quer ter o Espírito Santo, como disse aqui, né? Ele fala que vai nos encher com a água do Espírito. É igual aquela mulher samaritana que subiu para pegar água e Jesus terminou que ofereceu para ela da água da fonte da vida, que nunca mais ela teria sede, né? E qual era a sede que ela tinha? Não era a sede física, mas era a sede da vida sentimental, porque ela já tinha, acho que 5 homens e o que ela estava nem era dela. Então, quer dizer, ela teve 5 maridos, mas nunca foi feliz de fato, de verdade. A Bíblia não fala qual foram os problemas, se ela era viúva ou se ela simplesmente se separou. Provavelmente separou porque se fosse viúva diria que ela era viúva de 5 maridos, mas pelo contrário. Ela foi mulher de 5 maridos, mas nenhuma delas foi feliz. Há muitas pessoas assim, infelizes, mas quando elas encontram a fonte da água da vida, elas se tornam verdadeiramente felizes. No 4, e brotarão como a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó,
e aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Que magnífico, né? Ele é o Rei de Israel. Ele é o Rei da minha vida. Ele é o Redentor. De fato, o Senhor Jesus me redimiu. Ele me comprou com seu sangue. O comentário do 6 diz assim, ó: primeiro e último, só Deus é soberano e autoexistente. E isso por causa da sua própria vontade e do seu poder absoluto. Ele pode ter todos os títulos, inclusive ser honrado como o primeiro e o último, pois foi o Criador de tudo e permanecerá supremo no comando dos seus feitos eternamente. Quando Jesus, o Messias, se manifestou, essas expressões também foram aplicadas a ele. Apocalipse 1:18 diz assim: e o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 22:13, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Seguindo o texto do bispo, ter a revelação da soberania e da grandeza de Deus por meio da fé excede todo e qualquer entendimento. Conhecer o seu enviado, o Senhor Jesus, é a maior glória do ser humano. Jeremias 9:23-24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, se há uma coisa que o ser humano deve se orgulhar, por assim dizer, é em conhecer a Deus. É o que ele deve lutar constantemente, permanentemente, para ter na vida dele. É esse conhecimento de Deus, essa busca por se entregar cada vez mais a esse Deus. E continuando agora no 7. E quem proclamará como eu e anunciará isto e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, e anunciei-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Então, o livro de Isaías é como se fosse o livro profético deles naquele tempo, né? Por exemplo, eles ainda não tinham saído de Israel, de Jerusalém nessa altura, e ido como escravo, né? Ou como despojos de guerra para a Babilônia. Mas era como se fosse um livro profético. Isaías já estava profetizando o que viria a acontecer, né, com Israel, que isso tudo iria acontecer, essa destruição, mas que lá eles seriam remidos, comprados, escolhidos, porque Deus os chamou e trariam de volta. Talvez a geração que foi não era a mesma geração que viria a voltar a Israel, mas a promessa de Deus era para aquele povo, quer dizer, para minha descendência. Se eu tenho filhos, talvez meus filhos, eles veriam aquilo que Deus estava prometendo, que era o retorno para Israel. Então, o livro de Apocalipse para nós, ele fala a mesma coisa. Ele fala da destruição, o que há de vir, os problemas que vão acontecer, mas fala também a respeito daqueles que permaneceram firmes, fiéis a Deus até o fim, o que eles vão receber e o que eles terão na eternidade. Então, minha amiga, meu amigo, a verdade é uma só. Se você crê no Apocalipse, você vive nesse mundo com temor e tremor, crendo que coisas grandes e maiores vão acontecer lá na frente e você vai poder, então, se voltar e ver a face do Senhor Jesus muito em breve, pessoalmente. E olha, digo mais, nós estamos vivendo num período tão crítico da humanidade que eu tenho visto, por exemplo, as pessoas cada vez mais incrédulas, cada vez mais distantes de Deus e dando condições, sabe para quê? Para a vinda do anticristo. Quando o anticristo aparecer, muita gente vai aceitar ele com enorme facilidade, porque vai pensar que ele veio realmente para salvar a humanidade e veio para levá-los para o inferno. No 8. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas.
Porventura, há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Todos os artifícios de imagem, de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. As suas próprias testemunhas nada veem nem entendem para que sejam envergonhados. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos, pois os mesmos artifícios não passam de homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro, com a tenaz, trabalha nas brasas e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e as suas forças enfraquece, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, desenha-o com uma linha, aplaina-o com a plaina e traça-o com o compasso, e o faz à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Então, olha que interessante, né? Ele está falando daqueles que criam imagens. E olha, tem pessoas que se dobram diante das imagens, que beijam, que fazem de tudo por causa daquela imagem, né? Porque elas santificam aquele objeto. E ele está falando que quem criou é um ser humano falho, que talvez já até morreu, já nem existe mais. Mas ele criou em forma humana. Veio uma imagem na sua cabeça e ele criou aquela imagem. Porque é a imagem de um homem, a imagem de uma outra pessoa. No 14. Quando corta para si cedros, toma também o cipreste e o carvalho. Assim, escolhe dentre as árvores do bosque, planta um olmeiro e a chuva o faz crescer. Então, serve ao homem para queimar e toma deles e se aquenta e os acende e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Metade dele queima no fogo, com a outra metade prepara a carne para comer, assa e farta-se dela. Também se aquenta, diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e roga-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles cai em si, e já não tem conhecimento, nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo, e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre ela carne, e a comi e farei eu do resto uma abominação. Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore. Apacenta-se da cinza o seu coração enganado, e desviou de maneira que já não pode livrar a sua alma, nem dizer, porventura, não há uma mentira na minha mão direita? O comentário diz assim: são de nenhum valor. Deus afirma ser o único e soberano Senhor, mas ainda assim as pessoas empreendiam suas forças para fabricar ídolos para se protegerem. Nenhuma ação humana poderia ser mais insensata do que essa, pois era óbvio que os falsos deuses não tinham discernimento, poder, nem sensibilidade para conhecer as necessidades e os sonhos dos seus adoradores. O desafio de Deus continua em nossos dias. Qual a razão de muitos se ajoelharem diante de imagens feitas pelo próprio homem? Se o Todo-Poderoso criou a madeira, o ouro, a prata e tudo o mais que há na natureza, significa que ele está acima dela. Somente o Deus Criador deve ser invocado e adorado, pois é o único que pode nos ouvir, socorrer e se revelar por meio da sua palavra. Me faz lembrar, sabe de quem? De Naamã. Naamã, ele entrava para adorar o Deus deles, e era Deus dele também. Mas quando ele conheceu o Deus de Israel, ele ficou preocupado, porque ele até falou para o profeta, ele falou assim: agora, quando eu entrar lá na casa do meu Deus, do Deus do meu Senhor, eu preciso me ajoelhar junto com ele, segurando em suas mãos. O que eu faço? Ele falou assim: não tem problema. Enquanto ele adora o Deus dele, você adora o seu. E é isso aí. Eu não me prostro diante de imagens, mas diante da grandeza, da magnitude do meu Deus, na presença dele, em espírito e em verdade. 21.
Lembra-te destas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. É Deus quem nos forma, né? E posso dizer para você que Ele nos forma nas batalhas, nas lutas, no deserto, nas dificuldades. Deus não forma com alguém. A formação, por exemplo, de um bom especialista, médico, né? Ele não é formado nas cadeiras das universidades, não. Ele é formado na prática, quando ele vai para os hospitais, quando ele vai tratar do doente, porque uma coisa é o que os livros ensinam, outra coisa é o que a prática diária ensina. 22. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. É o que Deus está falando hoje para você, para mim. Quando nós olhamos para a cruz vazia e lembramos que alguém morreu por nós e hoje está vivo, dizendo assim para mim, olha, eu apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Agora torna-te para mim, porque eu te remi. Quer dizer, eu comprei você, eu lavei você, meu sangue te lavou, então volte-se para mim. Olha que tremendo, né? Essa afirmação de tantos anos antes de Jesus e hoje faz tanto sentido. Por isso que toda a Bíblia, todas as histórias, elas estão entrelaçadas entre si. O Velho Testamento não deve ser esquecido. O Novo Testamento, na verdade, é a base, né? Aliás, o Novo Testamento é a base, o Velho Testamento é isso que é a base do Novo Testamento. Quer dizer, ele dá sentido às coisas. Agora você entende por que ele falou isso aqui no versículo 22. No 23, cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor o fez. Exultai, vós, as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques, e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó. E glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e converto em loucura o conhecimento deles, que confirmo a palavra do seu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros, que digo a Jerusalém, tu serás habitada e a cidade de Judá sereis edificada e eu levantarei as suas ruínas, que digo à profundeza, seca-te e eu secarei os teus rios, que digo de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada e ao templo tu serás fundado. O comentário do 20, do 6 ao 20, diz, são de nenhum valor. Deus afirma ser o único e soberano Senhor, mas ainda assim as pessoas empreendiam suas forças para fabricar ídolos para se protegerem. Nenhuma ação humana poderia ser mais insensata do que essa, pois era óbvio que os falsos deuses não tinham discernimento, poder, nem sensibilidade para conhecer as necessidades e os sonhos dos seus adoradores. O desafio de Deus continua em nossos dias. Qual a razão de muitos se ajoelharem diante de imagens feitas pelo próprio homem? Se o Todo-Poderoso criou a madeira, o ouro, a prata e tudo mais que há na natureza, significa que Ele está acima dela. Somente o Deus Criador pode ser invocado e adorado, pois é o único que pode nos ouvir, socorrer e se revelar por meio da sua palavra. Esse capítulo 44 é uma grande inspiração, né? E ele nos faz ter conforto, porque quando lemos ele, nos lembramos totalmente do Senhor Jesus e do que ele fez. Primeiro ele nos chamou, viemos como estávamos, ele tratou de nós, tratou da nossa alma, a nossa alma que estava cansada, sobrecarregada, carregando um fardo pesado do pecado. Ele nos livrou desse fardo e deu o fardo dele, que é leve, levíssimo. E hoje nós podemos desfrutar do reino dele, do reino de justiça. Olha,
Digo para você que não há coisa mais sublime e melhor do que estar na presença de Deus. E você? O que você tem a me dizer? Coloca nos comentários se um dia você já se apegou a algum objeto, alguma coisa desse mundo, pensando que isso poderia te proteger. Talvez agora com esse texto o Espírito Santo abra o seu entendimento para que você entenda que o único que pode te proteger é o Senhor Jesus. E não há lembranças nenhuma nesse mundo que possa lembrar senão a sua própria palavra. Ele mora na palavra. Quando nós meditamos na palavra de Deus, o próprio Deus está entrando em nós. Tá certo? Que Deus abençoe você, ilumine cada vez mais. Dá o seu gosto a esse vídeo, põe nos comentários que Deus falou consigo.